A paz do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, agora tá enquadradinho, bonitinho, sem nenhuma interferência externa. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à live de umas 2 da manhã. Eu sou Juliana Veloso, congrego no Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira e da missionária Juliana Evangelista. Estamos aqui nessa terça-feira, 16 de novembro de 2021, para cumprir esse horário. Se você está conosco desde cedo, seja muito bem-vindo aqui a esse horário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Nós estaremos aqui hoje refletindo sobre o perdão e sobre o processo do perdão. Muita gente esquece de entender que o perdão ele é um processo e nós teremos como base o texto em que José encontra com os seus irmãos. Como é que foi esse processo para José, que é utilizado para nós na cristandade como um exemplo de alguém que, mesmo em face de tantas dificuldades, de tantos intempéries na vida, conseguiu superar os obstáculos que surgiram no seu caminho, inclusive a traição da própria família, e se tornar então aquele que Deus havia exaltado para poder preservar a vida exatamente daquela família osso que quase tirou a vida dele naquele poço, tá bom? Então a gente vai refletir sobre isso nessa noite. Eu quero lembrar você que na sexta-feira a gente vai ter vigília, a vigília do El Betel. Pois é, primeira vigília com todos os intercessores do Betel Brasileiro vai ser nessa próxima sexta-feira, 19 de novembro, a partir das 10 da noite, lá na Capela Lídia de Almeida. Então, se você tem esse desejo no seu coração de participar de um encontro presencial com todos os intercessores, né, que fazem parte aqui da equipe do El Betel, sexta-feira é o dia, 10 horas é o horário, faça um esforço, chame um amigo, convide um irmão, uma irmã. Não é necessário que sejam apenas os betelinos, porque essa vigília ela é interdenominacional. O pastor Fausto, que é o nosso coordenador, deixou isso muito claro. Então, convidamos você para estar conosco na próxima sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, para a gente poder participar desse ajuntamento santo, glorioso, maravilhoso, para a honra e glória do nome de Jesus. Bom, dados os recados iniciais, vamos agora para a nossa oração, consagrando aqui a nossa live ao Senhor. Já vai pedindo a Deus que Ele coloque no seu coração os motivos pelos quais você vai pedir intercessão nessa manhã, tá bom? Fecha os olhos, curva a cabeça em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, graças, louvores, honra, majestade, magnificência, nós te prestamos, meu Deus, nessa manhã. Nós reconhecemos que só o Senhor é santo, que o Senhor é paciente, misericordioso, benigno, incrivelmente compassivo, Pai. E é por causa disso que nós não somos consumidos diariamente. Então nós te agradecemos, nós te glorificamos por quem tu és, pela tua natureza santa, pela tua natureza bondosa, pela tua natureza paciente, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor espera sempre que nós acertemos, porque o Senhor sempre espera que nós estejamos prontos a te obedecer. Obrigado pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado por esse tesouro que o Senhor nos enviou. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua vontade, pela tua disposição de morrer por cada um de nós aqui, cada um de nós, por mim individualmente, pelo meu filho Caio, Levi, minha família, meu marido Marcílio. Pai, por todos nós que estamos, meu Deus, aqui diante do Senhor nessa manhã, orando, intercedendo, acompanhando, querendo saber mais, esperando que o Senhor fale diretamente a cada um. Então eu peço, Jesus, por favor, retecaiarabai, fala com cada um, Senhor, em nome de Jesus, começar por mim, ó Senhor, fala, que todo espírito que distraia, meu Deus, os meus irmãos e a mim mesmo, seja amarrado agora no mundo espiritual, em nome de Jesus, e que só a voz do teu Espírito Santo se faça ouvir nesse lugar, nessa live, em nome de Jesus, seja glorificado, meu Deus, nessa hora, nesse lugar, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai, nos conduz à vida eterna, Pai, em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar.
É assim que nós oramos e é assim que já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É isso. Gostaria que vocês fossem, por gentileza, ao livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 42. Capítulo 42, a partir do versículo 6. Hoje a gente vai estudar o processo do perdão. Então diz assim a palavra do Senhor. José era o governador do Egito. Eu estou lendo aqui na versão a nova versão internacional, a NVI, tá, pessoal? José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Sabendo aqui, desde já, que José é um tipo de Cristo, né? Um tipo é um personagem que inspira algumas características que Jesus veio, né, a apresentar, algumas qualidades, alguns desafios pelos quais Jesus passou, alguns atributos que o Senhor apresentou como homem, como ser humano e sua missão aqui na terra. Então, José é um desses tipos de Jesus prefigurado no Antigo Testamento, tá certo? Voltando aqui. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai. E o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Eu juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem alguns de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Até aqui, amados, José é frequentemente apresentado nos sermões, né, das nossas igrejas. Quando eu digo das nossas igrejas, da Igreja de Cristo, não só as igrejas betelinas, como um exemplo de alguém que perdoou os seus irmãos, que seguiu sua trajetória, deixando para trás as penalidades, as injustiças, as dores, as afrontas, e sempre caminhou olhando para frente, sem ficar aprisionado, sem ficar arraigado nos rancores e nas dificuldades emocionais que os traumas ocasionam. Porque aqui ninguém está dizendo que o que José passou foi fácil, mas que ele foi, com a ajuda de Deus, pródigo em seguir a sua caminhada. Mas também é fato que José seguiu a sua caminhada no meio de dores emocionais profundas, de desgostos
avassaladores. A prova é que quando José teve os seus filhos, depois de tantos anos, depois de ser elevado à posição mais excelente do Egito, ele era o primeiro em comando, ele só estava abaixo simplesmente do faraó, mesmo com toda essa honra, toda essa glória no mundo. José carregava dentro de si muitas dores, muitas amarguras, muitas decepções. E quando seus filhos vieram ao mundo, José batiza-os numa alusão à superação desses conflitos internos, né? Efraim, Manassés, vem exatamente para expressar essa tentativa de cura, né, interior que José foi desenvolvendo ao longo da sua trajetória. Mas note que José, ele ainda não tinha sido plenamente curado das suas feridas interiores, porque bastou ele botar o olho nos seus irmãos amados, que ele reagiu da forma que nós vimos. E eu já vi muitas ministrações enfatizando essa prontidão de José em perdoar. Mas o que me veio à mente para dizer para você nessa manhã é que o perdão é um processo. É um processo. O perdão, ele vem através de um processo, começo, meio e fim, e um esforço que aquele que sofreu dano normalmente tem que fazer. O primeiro deles é revisitar. É inevitável que durante o processo de perdão, essa dor, esse dano sofrido, ele seja revisitado. Veja só, versículo 7 diz assim, que José reconheceu os irmãos logo de cara, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Ora, alguém que está curado de suas feridas, quando se interpõe diante daquele que perpetrou toda a dor, toda a mágoa, todo o dano, não fala asperamente, se já tiver curado. Amém? Mas o primeiro processo não foi evitar, não foi expulsar, porque com a autoridade, com o poder que ele tinha, ele podia ter mandado executar, sem dar satisfação para ninguém ali mesmo. Catar os irmãos todos que tinham ido ali comprar trigo no Egito e executá-los sumariamente. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque lá atrás esse processo já tinha se iniciado, quando ele havia decidido não nutrir mais essa dor, essa ofensa, né? Esse dano que foi sofrido. Note que com o nascimento dos filhos, ele já tem essa caminhada iniciada, né? Os seus filhos simbolizam exatamente essa primeira etapa de esquecimento, né? De cura desse esquecimento, não, de cura dessas dores. E aí, José, ele vai tendo um primeiro contato, depois de anos e anos e anos ausentes, né? De sua família e de seus irmãos, coisa que a gente pensa que porque os anos passam, por não haver contato, o tempo cura tudo, não necessariamente. A prova está aqui. Quando ele bateu o olho nos irmãos, tudo aquilo veio à tona novamente. Mas ele já vinha nesse processo. E olha só o que é que o texto vai dizer. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Porque assim, né? Aquele ditado, né? Quem bate se esquece, agora quem apanha, não. Versículo 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões. Quais foram os sonhos que José tinha tido com os seus irmãos? Quando ele tinha 17 anos, ele era um adolescente, apacentava, né, os rebanhos de seu pai, a pedido do próprio pai, que deve ter, aqui no decorrer da história a gente vai ver que foi Jacó que mandou os outros filhos irem para o Egito comprar trigo. Quando eles voltam sem Simeão, Jacó se desespera e muito provavelmente se sente culpado, porque tinha insistido, tinha instado os filhos a ir comprar o trigo, né, no Egito, e depois voltou com o trigo, mas ficou sem o filho, e ainda tinha que levar Benjamim de novo, então ele deve ter entrado num conflito profundo.
Mas nesse conflito ele externou, na verdade, ele responsabilizou os filhos, né? Por aquela desgraça que ele estava enfrentando. Mas voltando, os sonhos de José, no início da sua juventude, né? No início não, no final da sua adolescência, perdão, mostravam que um dia, de algum modo, esses irmãos que tinham assim tanto ciúme, tanta raiva, tanto desgosto de não serem os preferidos do pai, iriam se curvar diante do querido do papai. Pois é. E aquilo ali foi demais para eles, era demais para eles, né? Porque, note, eles eram filhos já de Lia, eles já vinham de uma vida de desprezo. A mãe, ela não era preferida, a mãe, ela não era amada, então eles carregavam já esse sentimento de desvalor e Jacó não fazia questão nenhuma de ocultar a sua predileção por José. Coitado de José, não tinha culpa nenhuma, mas pagou o pato por conta dessa inabilidade de Jacó em lidar, né, em distribuir amor de forma equânime, de forma igualitária. E aí os irmãos é quem dão a interpretação do sonho. José só faz contar o sonho, José não dá a interpretação do sonho. Quer ver? Vamos lá, vamos voltar aqui, marque aí na Bíblia, tá? Volte um pouquinho. Gênesis 37, versículo 5, diz assim: certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eles odiavam porque a predileção de Jacó tinha se traduzido naquela história da túnica colorida, né? De mangas talares, como se diz, que era uma túnica totalmente especial. E eles tiveram raiva disso daí. E quando José teve um sonho e o contou, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Qual foi o sonho? Versículo 6. Ouçam o sonho que eu tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Bom, aqui acaba o relato de José. José não dá a interpretação do sonho. José é conhecido como um dos grandes intérpretes de sonho, né? O outro personagem, né? O outro irmão é Daniel, a quem foi concedido esse dom. E aí, olha o que os irmãos dele responderam, versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Eles que deram a interpretação do sonho. Eles que profetizaram o futuro de José. Então, meu irmão, minha irmã, se você já ouviu algumas palavras em tom de deboche, mas que o conteúdo delas, não a entonação, não a forma como foi dita, foram palavras de bênção, se prepare, porque essas pessoas que acham que estão desfazendo de você e de mim, na verdade estão profetizando bênção sobre a nossa vida. Eu me recordo de uma outra passagem semelhante a essa, que é a de Moisés, quando ele vai interferir ali na briga dos dois hebreus, e um dos hebreus vira para ele e diz assim: quem é que lhe constituiu príncipe e legislador sobre nós? Foi exatamente isso que Deus fez. Constituiu príncipe e legislador sobre todo o povo hebreu. Mas voltando aqui, que hoje a pauta não é Moisés, a pauta é o processo do perdão e como é que isso aconteceu a partir da história de José. Então, os irmãos dele estavam aqui com ódio, porque já não bastava o desprezo que o pai tinha para com a mãe Lia. Eles não eram os mais queridos do pai, era José. José contou esse sonho. E aí depois ele teve um outro sonho, versículo 9 diz assim: depois eu tive outro sonho, contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Quer dizer, Jacó ficou pensativo. Que qualidade de sonho é esse? Porque Jacó já tinha tido outros sonhos. Deus já tinha falado com Jacó em sonhos. Ele já tinha experiência
de ouvir o que viria a ser através de uma palavra profética dada em sonhos. Então, quando ele se deparou com o sonho de José, ele tomou aquele choque, recebeu aquele impacto, mas ficou ponderando naquilo. O que é que isso significa? Os irmãos de José não, só sentiram realmente ódio no coração. Voltando aqui ao encontro, anos depois. Quantos anos se passaram quando José ascendeu ao trono, né, de governador no Egito? Ele tinha 30 anos. Isso aqui foi quando ele tinha 17. Então, 13 anos se passaram naquela trajetória dolorida, né, de José no Egito até chegar à cadeira de governador. E ele deu de cara com os irmãos e assim, meu irmão e minha irmã, fica tranquilo. Se você foi ferido fortemente, se você foi magoado profundamente, foi traído, foi assim, vendido como um nada, como um lixo, né? As pessoas quiseram realmente acabar com sua vida, quiseram acabar com a sua história, acabar com a sua trajetória na terra, lhe invejaram, lhe odiaram sem motivo. Deixa eu dizer, se você passou por coisas similares, né? Você tem muita dor, muita amargura no seu coração, preste atenção. Porque quando alguém vem a você e diz que você precisa liberar o perdão, isso é verdade. Mas isso causa muitas vezes uma revolta tão grande no seu coração. Diz assim, caramba, o povo pintou e bordou comigo, me lascou, me prejudicou de uma maneira tão profunda e eu ainda tenho que liberar perdão? Peraí, Jesus, é demais também, né? E é como se o entendimento que vem na nossa cabeça, a natureza humana é assim. Poxa, a gente vai liberar perdão, a gente vai isentar o algoz da nossa dor, da responsabilidade de ter perpetrado aquele sofrimento na nossa vida. Não. A gente não está simplesmente isentando a pessoa da responsabilidade. O perdão está liberando essa pessoa para que Deus tome a dianteira do processo e aplique sua justiça. Porque enquanto a gente ficar nutrindo aquele sentimento de justiça com as próprias mãos, muitas vezes, torcendo para que de alguma maneira, né, sei lá, caia um raio, um meteoro, um caminhão venha e acabe com a vida. Enfim, natureza humana é isso. Não se choque com o que eu estou dizendo. E quando você ouve essa palavra aqui, precisa liberar o perdão, você se retrai, porque você lembra da dor e você pensa assim, eu não teria sido capaz de fazer isso. Por que a pessoa fez isso comigo? Né? Deixa eu dizer uma coisa para você, diante dessa história de José. O perdão é um processo. Você não precisa cair de amores hoje pelo teu algoz, não. Você não precisa parar e dizer assim, te amo, vem aqui tomar um chá e um café comigo, não. Porque a coisa não é simplória desse jeito, como às vezes é posta nos púlpitos. Não é. O perdão é um processo. E nesse processo a cura ela vai ser muitas vezes progressiva, paulatina, devagar, mas é devagar e sempre. Porque o processo vai fazer eu e você entrarmos em contato com aquelas pessoas que nos marcaram, assim como foi com José. José, com toda a unção que tinha, com toda a presença do Senhor que tinha, quando botou o olho nos irmãos, falou com eles asperamente. O texto diz claramente isso. E os pressionou. Tipo assim, peraí, deixa eu ter o meu minuto aqui. Deixa eu aterrorizar eles só um pouquinho. Porque foi exatamente isso que aconteceu. José olhou para eles, percebeu que eram os irmãos não reconheceram. Agora sim, onde é que está o caráter de filho de Deus aqui? Está no fato de que a ele tinha sido dada toda a autoridade no Egito. Ele poderia ter mandado executar na hora os seus irmãos, mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Aqui a gente vê que repousa sobre ele o Espírito Santo do Senhor. E dizer assim, não se vingue, meu filho.
Não faça justiça com as suas próprias mãos. Mesmo nesse momento aqui em que ele assim, deixa que eles experimentem só um tiquinho daquilo que eu passei, do desespero que eu passei. Mesmo assim, veja lá, olha, no terceiro dia, versículo 18 de Gênesis 42. José foi aos irmãos, a quem ele tinha ordenado estarem no cárcere, para provar se o que eles estavam dizendo era verdade. Eles ficaram presos 3 dias ali naquela prisão, onde provavelmente José já tinha servido como carcereiro, né? Lembre-se disso. E ele voltou atrás. Sabe aquele rompante de ira que você tem? Eu não vou perguntar, eu não libero perdão para fulano. Não, você não sabe o que é que fulano me fez. Você não sabe o que é que fulano aprontou. Eu fui muito ferida, eu fui muito magoada, eu perdi tudo. Aquela fulana fez isso, fulano fez aquilo. Enfim, mas passado o contato inicial com essa diretiva do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, a gente se recolhe, passa raiva, passa dor, porque isso é uma ferida. Tá magoado, entendeu? Os anos passaram, mas isso não foi curado. E aí quando se toca no assunto vai doer. E quando dói, a reação instintiva é assim, repelir aquilo que causa dor. Mas o Filho de Deus age diferente. Se fossem os irmãos de José, qualquer um desses, na cadeira de governador, quando vissem, né, os irmãos que teriam feito isso para eles, com eles tinham mandado matar na hora. Por muito menos mandaram matar José. Aliás, simularam o assassinato de José. Por que não fariam isso, né? Daí a gente vê qual a diferença entre aquele que serve e não serve ao Senhor. Aí, ó, no terceiro dia, versículo 18, José disse assim: eu tenho temor de Deus. Entendeu a chave? Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, porque eles mentiram quando José estava ali pressionando, atacando, oprimindo, reagindo com ignorância, com rispidez, com ameaça. Eles não foram sinceros, eles não foram verdadeiros. Aí José diz aqui, ó: eu tenho temor de Deus. Se vocês quiserem salvar a sua vida, se vocês querem salvar a sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Aqui ele ainda fala com mágoa, com amargura, né? Com rancor, com dor, mas mesmo no profundo dessa revisitação, desse sentimento, né? De ter sido traído, vendido, praticamente morto. A memória dele foi, durante 13 anos, suprimida na família dele. Ele foi totalmente escorraçado da sua família. Mesmo diante dessa dor, ele não fez justiça com as próprias mãos. Perdão é um processo, e é o processo de renunciar essa feitura, essa realização de justiça com as próprias mãos. Só de reconhecer já é um passo, amados. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Está aqui a decisão de José, de libertar os irmãos, mesmo em face da dor. Voltem. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se vocês estão falando a verdade. Tragam aqui o meu irmão, aliás, tragam aqui o caçula que vocês dizem que tem, né? Mas ele ainda estava ali com aquele sentimento. E assim, a gente sabe pelo desenrolar da história que eles voltam, né? Que José é generoso, né? Faz eles voltarem carregados de trigo, não recebe o dinheiro, a prata que eles tinham levado, muito pelo contrário, devolve a prata deles, né? Na bagagem de cada um. Eles voltam, os irmãos, contam tudo que aconteceu para Jacó. Jacó se desespera, passa o tempo. Nesse tempo que passa, né, a provisão acaba. José manda novamente os filhos de volta para o Egito. Judá
confronta Jacó dizendo assim, ó, a gente não pode voltar lá. O homem que está no governo do Egito disse claramente, se a gente voltar sem Benjamim, ele não vai nos receber. Então, assim, se você não tem apreço por nenhum de nós, deixa eu dizer uma coisa para você, vai morrer todo mundo, meu pai. Judá confronta Jacó. Vamos lá? Olha só. Deixa eu ver aqui. Versículo 8, capítulo 43. Então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Mas como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Judá está dizendo assim, esse nheco-nheco do senhor aí, né? Essa sua predileção vai custar a vida de todo mundo aqui. Faz o seguinte, confia no que eu estou te dizendo, me manda com Benjamim, eu garanto que eu volto com ele. Agora, se o senhor não tomar essa decisão agora, vai morrer todo mundo. Não é só José, não, que já está morto, né? Na cabeça de Jacó estava morto. Nem tampouco somente Benjamim. Vai morrer todo mundo. Morre eu, morre os seus netos, morre os seus filhos, suas filhas. E aí Jacó concorda. Eles retornam para o Egito e José se dá a conhecer os seus irmãos naquela cena, naquele banquete. E a gente sabe, pelo desenrolar da história, que foi muito doloroso esse processo de liberação de perdão para José. Foi um processo, eu acho que nesse ínterim aqui, foram inclusive anos, porque José diz assim, olha, faz 2 anos que a fome está reinando na terra, ainda faltam 5, quando os irmãos voltam para comprar de novo trigo, né? Venham, vamos fazer o seguinte, vamos trazer toda a nossa família para cá, para vocês morarem aqui conosco, na terra de Gósen. Obviamente eu estou parafraseando o texto, né? E nesse processo de 2 anos, foi o processo que o Senhor permitiu na vida de José para que ele pudesse encarar novamente os seus irmãos, pudesse, né, abraçá-los sem dor, sem rancor, sem amargura. E a palavra de hoje é para dizer assim para você, para mim e para você lembrar. Não se cobre. Não se cobre. O perdão não é assim instantâneo, né? A decisão de perdoar, ela é ligeira, mas o processo desse perdão, dessa retomada, desse contato, dessa revisitação daquilo que você passou é doloroso, é necessário e leva um tempo. Então, assim, seja paciente com você mesmo, coloque as suas dores diante do Senhor, peça graça a Deus para que você possa ter essa assistência do céu e, assim como José, entender o propósito divino envolvido nessa dor. Porque José, ele entendeu quando essa capacidade do Senhor veio para o coração dele. Ele disse para os irmãos, olha, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada com vocês, não vou matar ninguém não vou me vingar de vocês. Eu tenho poder para isso, mas eu não vou fazer isso. Porque Deus me mandou adiante para o Egito para preservar a vida de todo esse povo, de toda a nossa gente, dessas pessoas que hoje se vê. Então, vamos buscar em Deus, né, essa maturidade, essa consciência de que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à amargura, houve um propósito do Senhor em permitir todas essas coisas. Um propósito santo, um propósito glorioso, um propósito nobre, ainda que seja doloroso, mas certamente haverá. Curva a cabeça e fecha os olhos. Vamos ao nosso Pai, em nome de Jesus, pedir graça para que Deus nos conduza nesses processos de cura interior, de libertação das dores, das mágoas, das amarguras e de encarar o passado, né, as coisas dolorosas que aconteceram como permissões do Senhor e propósitos soberanos de Deus, de acordo com a sua agenda eterna para o louvor de sua glória.
Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra. Nós te pedimos, Pai, que diante daquilo que foi exposto aqui, o teu Espírito Santo nos socorra, Deus. Nos ajude, nos dê paciência com a gente mesmo, sabedoria, meu Deus. Que a gente não force a barra, que a gente não dê uma de super-homem, de Mulher Maravilha, querendo atropelar, colocar o carro na frente dos bois, atropelar o processo, Senhor, de restauração, de cura interior, de liberação do perdão. Dá, entretanto, ó Pai, a todos aqui a consciência desta decisão de libertação, de liberação de perdão, Senhor. E com essa decisão, com essa rendição de dizer sim, eu preciso, sim, eu concordo, sim, eu entendo que preciso liberar o perdão, mas não consigo, não dá, dói demais. Pai, vem em socorro de cada uma dessas almas, meu Deus, que estão tristemente, Senhor, dilaceradas, machucadas, abatidas, arrasadas, ó Pai, destruídas, meu Deus. Só o Senhor consegue trazer, meu Deus, o bálsamo, a mirra, o óleo, a especiaria para colocar em cada uma dessas feridas, Jesus. Nós não temos capacidade de fazer isso. Eu te peço, Senhor, graça. Eu te peço graça, Senhor, compaixão a todos que vão ministrar sobre perdão, entendendo que há dores, meu Deus. Há infernos particulares tão terríveis e profundos, meu Deus, que às vezes é leviano chegar e afirmar assim, de uma maneira tão arrogante e categórica, que você tem que perdoar, Pai. Que nós não sejamos algozes, meu Deus. Que nós, sabendo dessa verdade insuperável de que sim, nós precisamos perdoar, mas que nós não sejamos, meu Deus, instrumentos de dor, de uma segunda dor para esses que foram tão maltratados, tão abusados, tão destruídos, meu Deus. Dá-nos graça, dá-nos, meu Deus, compaixão, sabedoria, sal, ó Deus, delicadeza, Jesus, sensibilidade, meu Deus, para saber conduzir essas almas no caminho do perdão, Senhor. Isso vale para nós também. Pai, perdoa também aqueles que nós magoamos, aqueles que nós ferimos, meu Deus. Vai nesse, Senhor, visita de maneira especial, Deus. Toca o coração, conceda essas pessoas, meu Deus, que nós ferimos, que nós assassinamos, que nós destruímos com palavras, com gestos, com ameaças, com comportamentos, Senhor, com agressividade, com rispidez. Pai, conceda ao coração dessas pessoas a compreensão, faz elas entenderem, meu Deus, o que é que muitas vezes motivou esse comportamento arredio, esse comportamento intolerante, imbecil, idiota de nossa parte, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. E vem com teu bálsamo, com teu anestésico, meu Deus, limpando, Senhor. Limpando, Jesus, com o teu sangue, meu Deus. Passando, Jesus, por dentro desses corações cheios de feridas, cheios de mágoas, cheios de dores, cheios de memórias dolorosas, meu Deus, de ausências, de carências, Senhor Jesus. Vem curando nessa noite, ó Pai. Vem curando os corações, Senhor, feridos, aqueles que a gente cooperou, aqueles que estão feridos sem a nossa cooperação. Nós te pedimos perdão, não queremos ser instrumentos de dor, nem de desespero, nem de amargura para ninguém, Deus. Nem para os nossos pais, muito menos para os nossos filhos. Perdoa, meu Deus, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós magoamos, entristecemos, meu Deus, decepcionamos, Senhor. Cultivamos, meu Deus, a distância. Ó Pai, nós nos arrependemos, Senhor, disso. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Perdão por todas essas coisas terríveis, meu Deus. Conceda, meu Deus, às pessoas essa capacidade de aceitar que elas precisam perdoar. E com essa consciência, Senhor, venha, meu Deus, esse processo santo e curador da tua parte.
Quanto a nós, meu Deus, se nós somos ou fomos esses algozes, meu Deus, que nós tenhamos a humildade de reconhecer e nos humilhar, Jesus. Por favor, faça isso. Por favor, nos ajude a agir assim. Por favor, mediante a graça do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. E não nos deixe mais, nunca mais, Senhor. Nunca mais ser instrumento de dor. Ser instrumento de dor para quem quer que seja, ó Deus. É assim que nós oramos. É assim que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa eu saudar vocês que estão aqui conosco. Emerson Vital, Vivi Gomes Barbosa. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. O Adilson Servo está aqui conosco nessa live. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela presença. São 1h53 da manhã. Temos ainda 7 minutos aqui para a gente encerrar a nossa live. Nós vamos ao livro de Provérbios, como nós estamos fazendo, sempre lendo um provérbio por dia, né? Até chegar ao provérbio de número 31. Enquanto isso, se você tiver algum pedido especial, algum pedido específico, por favor, coloque aqui nos comentários, que a gente vai fazer a intercessão por você. Caso não haja nenhum pedido de intercessão em particular, nós vamos partir diretamente para a oração pelo Betel, pelas nossas atividades, né? Desta terça-feira. Amanhã nas igrejas betelinas nós temos culto de oração. Então, se você tiver algum pedido, por favor, deixe nos comentários. Sandra Noronha, seja bem-vinda em nome de Jesus, a paz do Senhor. Vamos passar aqui a leitura de Provérbios de número 5. Hoje nós refletimos sobre o perdão. Essa live ela vai ficar salva. De ontem não ficou porque descarregou o celular logo no final. Mas eu fiz a oração aqui até o fim. Glória a Deus por isso. Mas essa de hoje vai ficar para que você possa refletir sobre o processo do perdão. Sim, o perdão tem um processo, não é do dia para a noite. E por isso, não entre em parafuso nem em desespero quando alguém te pressionar para você perdoar. Não é assim, amém? Mas tudo começa com admitir que precisa, de fato, perdoar. Então, toda essa reflexão foi feita antes, tá? Vamos agora para Provérbios de número 5. Diz assim, eu vou ler na versão NVI. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Quer dizer, é só desgraça, né? O caminho do homem que se envolve com adúltera. No final da vida, versículo 11, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como eu odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Eu não ouvi meus mestres, eu não escutei os que me ensinavam. Eu cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Então, meu filho, beba das águas da sua cisterna. Versículo 15. Das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a tua fonte.
Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então, minhas irmãs, meus irmãos, acabamos de ler o Provérbios de número 5, a advertência contra o adultério. E como não teve nenhum pedido específico, nós vamos partir para a intercessão pelas nossas atividades. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência aqui nesse horário. Depois aqui desse horário vai ter uma outra equipe orando por você. Não se preocupe, em nome de Jesus, tá certo? Se você tiver condição de permanecer aqui conosco, fique, porque Deus, ele se alegra daqueles que o buscam de madrugada, tá bom? Curva a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, meu Pai, todos os cultos de oração do Betel Brasileiro nessa terça-feira, Senhor. Que sejam cultos valorosos, que sejam cultos estupendos, Senhor. Que o Senhor conduza, meu Deus, o trabalho. Que os nossos pastores, eles tenham ânimo, eles tenham palavra, eles tenham, meu Deus, pão do céu para dar para a comunidade, ó Pai. Inspira cada um, renova as forças, restaura, tira todo o cansaço, tira todo aquele sentimento de, meu Deus, chegou terça-feira, não sei o que eu vou falar, dá a palavra a cada um, Jesus, para que a membresia e os nossos líderes, eles sejam igualmente alimentados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Aos membros igualmente move o coração, o interesse, a fome, Jesus, de estar diante do Senhor nessa terça. Abençoa todas as equipes de trabalho do Betel Brasileiro nessa terça-feira, em todas as suas organizações. Repreende, Jesus, expulsa do nosso meio todo mal, toda inveja, toda falsidade, toda hipocrisia, tudo aquilo que não convém a servos e servas do Senhor. É assim que eu oro e é assim que eu já te agradeço, em nome de Jesus, consagrando, meu Deus, as nossas atividades a Ti, Pai, para o louvor do Teu santo nome. Nós te amamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso, meus irmãos e irmãs queridos. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua terça-feira. E se Deus quiser, amanhã nesse horário a gente vai estar aqui juntos novamente para poder louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, viu? Beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.